Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Canal da Paz. Queremos compartilhar com você nesta sexta-feira, já final de semana, amanhã é sábado, dia de adoração e louvor. Vamos à nossa meditação, sem mais delongas. Sei que vocês têm ocupação, têm horário para cumprir e nós temos que ser fiel, honesto e obediente aos nossos compromissos. Portanto, vamos meditar na palavra do Senhor, capítulo 20, o verso 20 do segundo livro de Crônicas, que diz assim: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Josafá foi rei em Israel e o capítulo 20 fala da vitória dele, da vitória enquanto rei de Israel, da vitória dele sobre Moabe, os amonitas. E por que Josafá disse essas palavras? Crede no Senhor vosso Deus, crede nos seus profetas, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ele disse estas palavras porque um homem chamado Jaaziel, quando eles estavam na iminência de lutar contra os moabitas e os amonitas, Josafá, temeroso, recorreu a Deus, reuniu o povo, o seu exército e os cidadãos israelenses, reuniu o povo e disse assim: nós temos uma grande batalha, os amonitas e os moabitas estão vindo contra nós para nos destruir, para nos matar. E ele ficou muito preocupado, muito assustado. Ele recorreu a Deus e compartilhou isso com o povo, clamou o povo para que orassem juntos. E levanta-se um dentre o povo que estavam ali enquanto Josafá orava, clamava a Deus, chamado pelo nome de Jaaziel, que diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, e o levita dos filhos de Asaf. Asaf escreveu Salmos, escreveu o Salmo número 50, o Salmo 73 a 83, e ele se levanta, tomado pelo poder do Espírito Santo, e diz para Josafá assim: Dai ouvidos todos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Ou seja, ele falava dos moabitas e dos amonitas que vinham contra eles, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. E Josafá ouviu, creu em Jaaziel, um homem até então desconhecido, que não tinha título, mas Josafá, crendo naquele homem, discernindo o espírito que estava nele, ele reúne o povo e ele diz para o povo: então, vamos à luta. Colocou o coral na frente, porque Jaaziel, profetizando, disse assim: Deus dará os amonitas e os moabitas nas mãos de vocês. E então Josafá exclama: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Assim Jaaziel falou para Josafá, mas Josafá, contrariamente, ouviu e creu no profeta Jaaziel, que, tomado pelo Espírito de Deus, anunciou a vitória dele contra os amonitas e os moabitas. E você, tem ouvido a palavra de Deus? Você tem escutado a palavra de Deus? Você tem meditado na palavra de Deus? Aqui no Canal da Paz você pode todos os dias compartilhar conosco e viralizar, compartilhar com seus amigos, parentes e família a palavra do Senhor, a palavra dos profetas. Crede em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônica 20, verso 20. Vamos orar nesta sexta-feira?
Incline a sua fronte, feche seus olhos se puder e oremos. Obrigado, meu Deus, por este dia. Obrigado pelos sinais, pelos alertas. Obrigado pelas profecias. Vale a pena crermos nos nossos profetas e seguirmos as suas orientações, o que o Senhor está nos dizendo através deles. Abençoe as nossas vidas, nos dê confiança e fé para continuarmos as nossas lutas. Temos grandes batalhas, mas o Senhor está nos dizendo que a vitória já é nossa em Jesus Cristo. Assim oramos agradecidos por mais este dia que nos dás, pedindo uma bênção sobre todos, rogando a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, agradecidos, oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.